E assim chegamos ao capítulo 4, que começa por nos apresentar um conjunto de informações acerca da iminente formatura de Carlos em Medicina na Faculdade de Coimbra, que é seguida de imediato por uma analepse que nos vai procurar explicar as circunstâncias que levaram ao despertar da vocação de Carlos. E assim ficamos a saber que essa vocação foi despertada ainda em criança, quando certo dia ele descobriu um rolo muito antigo de estampas de figuras anatómicas sobre anatomia. E é isso que, de certa forma, explica a sua vocação para essa área da medicina. Quando chega a Coimbra, à universidade, ele no início revela-se um estudante bastante brioso, entusiasmado, com ótimas notas. No entanto, já manifesta alguma tendência para o diletantismo, isto é, para o interesse por diversas e diferentes atividades. Esse entusiasmo inicial, no entanto, coincide com uma vida de luxo, marcada também pela leitura dos autores mais influentes na época, como, por exemplo, Proudhon, Auguste Comte, etc. e tal. E manifesta uma opinião extremamente negativa relativamente à pátria, relativamente a Portugal. No entanto, rapidamente, esse tal diletantismo o faz dispersar a sua atenção. E ele chega a uma fase em que corre mesmo o risco de reprovar um ano, o que o leva a moderar, de certa forma, os seus hábitos e a sua vida marcada pela tal dispersão. Nesse período ele vive duas aventuras sentimentais. Uma delas com uma senhora chamada Ermengarda, que é mulher de um empregado do governo civil, que um dia abandona, terminando assim a relação, por sentir compaixão pelo marido e filho dessa senhora, quando em certo momento os vê passar numa das ruas de Coimbra. A outra relação sentimental é com uma prostituta espanhola. Ora, o adultério com Ermengarda e o romance com a prostituta, a quem ele monta uma casa, demonstram já o seu caráter um tanto ou quanto desviante, pelo menos em termos amorosos. Bom, seja como for, em agosto ele forma-se finalmente e dá uma festa para comemorar. Ora, em Coimbra ele conhece uma outra figura que é bastante importante, chamada João da Ega. João da Ega é o seu amigo inseparável e vai desempenhar diversas funções ao longo do romance, desde amigo até confidente e, de certa forma, conselheiro. É uma figura também marcada por alguns traços caricaturais e de exagero, nomeadamente na sua atitude antirreligiosa, no seu erotismo, na sua irreverência, no seu caráter revolucionário, no facto de ser satânico, portanto defender o culto de Satanás, como irá demonstrar mais tarde a propósito de um baile de máscaras em casa da sua amante, promovido pelo marido da amante. Fisicamente, ele aproxima-se bastante, o seu retrato aproxima-se bastante da figura do Eça de Queiroz. Seja pela magreza, seja pelo facto de usar bigode, pelo seu aspecto seco, pelo nariz muito próximo também, muito parecido com o de Eça de Queiroz, pelo uso de um monóculo e pelo facto de, simultaneamente, ele se apresentar como defensor, como representante do naturalismo e, no fundo, não passar na gênese de um romântico. Por outro lado, é o adepto, é o defensor das grandes ideias, das revoluções facínoras, das grandes alterações sociais, etc., etc. No entanto, não faz rigorosamente nada para concretizar estas mesmas ideias e vive num completo parasitismo ligado à figura de Carlos da Maia. Portanto, é um homem de muita palavra, mas de pouca ou nenhuma ação. Ora, findo isto,
termina também a grande analepse que começou no capítulo 1 e que se prolonga até ao capítulo 4 e que teve como grande função, como já expliquei, dar-nos conta de um conjunto de acontecimentos, de antecedentes, que são extremamente importantes para nós compreendermos depois o desenrolar da obra e da intriga principal dos amores entre Carlos e Maria Eduarda da Maia. Ora, com o fim dessa tal grande analepse, vamos encontrar Carlos instalado em Lisboa e pronto para começar a exercer a profissão de médico. Antes disso, é-nos dado um retrato muito sumário, um retrato físico muito sumário da personagem, onde se destaca o seu caráter distintivo relativamente aos demais, que começa pelo aspecto físico, pela caracterização física. E pelo que o narrador dá a entender, trata-se de um modelo de beleza masculino que possui algumas das características que marcam a família Maia, desde os olhos belos até aos cabelos negros. E a sua associação a um cavaleiro da Renascença é algo que o aproxima da mãe, de Maria Monfort. É um momento também para o narrador nos dar conta dos projetos que ele tem. Como jovem recém-formado, recém-licenciado, ele vem cheio de ideias de realizar diversas coisas. No caso de Carlos da Maia, são 4. A instalação de um laboratório, de um consultório para atender os seus doentes, a publicação de um livro sobre medicina antiga e moderna e a publicação de uma revista. Ora, relativamente ao laboratório e às extensas descrições de todos estes passos no romance, diz eu, relativamente ao laboratório, o que é que acontece? O laboratório, de facto, é moderníssimo, é extremamente convidativo. No entanto, está absolutamente abandonado. Porquê? Quais são as causas que justificam o facto de o laboratório ter sido montado, digamos assim, com o que mais moderno existe a nível de material de experimentação e, no entanto, ser absolutamente inútil? Ora, o que justifica isso é, em primeiro lugar, o tal diletantismo de Carlos da Maia. Como o narrador diz em determinado momento do capítulo, as suas ambições flutuavam, intensas e vagas. E que ambições são essas que flutuavam, intensas e vagas? Bom, são os almoços no ramalhete. São tão extraordinários que se prolongam pela tarde fora. São as 2 horas diárias de armas com o velho Randon. São as visitas a alguns doentes do bairro. São as ocupações de um homem rico, elegante e diletante. Os cavalos, as carruagens, o luxo, o bric-a-brac, a colaboração numa revista chamada Gazeta Médica. Depois, a atração pela Golvarinho, pela Condessa de Golvarinho. O primeiro interesse amoroso de Carlos da Maia, já em Lisboa. E também a memória dos amores passados. E tudo isso justifica então que o laboratório esteja abandonado. Ora, no caso do consultório, acontece algo semelhante. Ele está deserto. Ele tem uma primeira doente, que é a mulher de um padeiro. Depois dá meia dúzia, digamos assim, de consultas gratuitas, o que provoca até um comentário extremamente satírico e irónico do narrador, quando ele faz referência à primeira libra que Carlos da Maia ganha, que é a primeira que um homem da família Maia ganhava pelo seu trabalho. Portanto, uma referência à riqueza da família, que já sabemos foi conquistada através de rendas e de uma herança de um familiar antigo. É curioso notar aqui que, enquanto Carlos da Maia não tem nenhum doente, ninguém se dirige ao seu consultório, ele é olhado pelos colegas, pelos outros médicos, com alguma bonomia, com agrado, com simpatia. No entanto, quando percebem que ele tem estas migalhas de clientela, imediatamente a imagem muda, vem ao de cima a inveja desses mesmos colegas que o tratam, a partir daí, entre outras coisas, como um asno
apenas porque deu meia dúzia de consultas. Seja como for, o consultório também se mantém deserto. Nas poucas vezes que o frequenta, Carlos espreguiça-se. A imagem que nos é transmitida à espera dos tais clientes que não aparecem. Os outros dois projetos, o livro e a revista, são meros projetos. Portanto, nunca sequer ele pensa em os levar à prática. São abandonados sem sequer terem sido começados. Algo semelhante acontece com o tal amigo João da Ega. O João da Ega também tem 4 projetos. A publicação de uma revista, a constituição de um grupo de pensamento, digamos assim, a que ele dá um nome inicial de cenáculo, a publicação de um livro intitulado Memórias de um Átomo e de uma comédia chamada O Ludassal. Ora, quer a revista, quer o cenáculo, são meros projetos. E não passam exatamente isso, ideias que ele teve e lançou. As Memórias de um Átomo correspondem, na prática, à escrita de um capítulo. Só um capítulo. Foi aquilo que Ega escreveu. E foi motivado não pela escrita propriamente da obra, mas pelo romance que ele, entretanto, inicia com Raquel Cohen. Então escreve esse capítulo que lhe é dedicado. Excetuando isso, nada mais acontece. A comédia O Ludassal, que pelo nome se pode deduzir que seria um texto fortemente crítico da sociedade portuguesa, também não passa de mero projeto, portanto não avança para sítio nenhum. Quais são as causas? São comuns às de Carlos da Maia e que podemos sintetizar em 3. O seu diletantismo, os tais interesses por mil e uma coisas, o dandismo, isto é, a atração por uma vida requintada, luxuosa, que é facilitada pelo estatuto económico das personagens, no caso de João da Ega é a fortuna da mãe, mas que é absolutamente improdutiva, não leva a lado nenhum. E a terceira causa é o romance com Raquel Cohen, que ele também, entretanto, vai iniciar e que lhe vai ocupar a quase totalidade do seu tempo. O que é que se pode concluir daqui? Pode-se concluir que estas duas personagens são uma espécie de projeção nos maias, no romance, da famosa geração de 70. Porquê? Bom, são quer estas personagens, quer a geração de 70, comungam dos mesmos ideais, mas comungam também da mesma ineficácia prática. Isto é, muitas ideias, muitos projetos, prática, nada, zero, ou muito pouco é levado a cabo. Porquê? Porque são absolutamente incapazes de colocar os seus ideais, as suas ideias em prática e, portanto, não concretizam nenhum dos seus projetos. E rapidamente nós constatamos que Carlos abandona a medicina, embora ela ainda venha a ser importante lá mais para a frente para o desenvolvimento da intriga principal, e João da Ega, que é um defensor extremo dos princípios realistas e naturalistas, acaba por os abandonar para se dedicar a um devaneio romântico, um romance com uma senhora casada, Raquel Cohen. Esta postura de Carlos e João da Ega, bem como da geração de 70, faz recordar este vídeo dos famosos gatos fedorentos. E agora, o homem a quem parece que aconteceu não sei quê. Meu amigo, isto que aconteceu foi muito simples, meu amigo. O que aconteceu é que eu chego aqui e sou logo confrontado com certas e determinadas situações. E eu digo, então mas como é que é? E os gajos, tal. E eu, tal não. Tal não. Então eu venho lá abaixo dizendo que não sei o quê. Chego cá acima, afinal parece que não. Em que é que ficamos? E os gajos, não sei o que mais. E o camandro. E eu, mal. Queres ver que a gente tem que se chatear? Isto não pode ser, eu sou um gajo que está aqui a trabalhar, eu quero trabalhar, e dizem, como eu aqui ouvi, dizem, não sei o quê, mas que é isto? Que é isto? Isto não se faz, porque eu sou um gajo que dou-me bem com toda a gente, sim senhor, dou-me bem, para mim está tudo bem, e fazem isto, e há gajos que andam para aí e fazem 30 por uma linha, e depois passa tudo incómodo, que é coisa que eu não percebo. É que eu assim não venho, deixo de vir aqui, vou fazer a minha vida para outros sítios onde inclusivamente malta me diz, e tal, sim senhora.
É para lá que eu vou, deixa-te vir aqui, pá. Porque quando eu vejo cá palhaços, pá, falam, pá. Eu não os vejo a fazer nada, pá. Fico chateado, com certeza que fico chateado, pá. Está a perceber? Ora, é caso para dizer que, de facto, tal como este vídeo do Gato Fedorento, Carlos da Maia, João da Ega, são figuras que falam, mas daí não passam. Não fazem rigorosamente nada. Também não os vemos fazer rigorosamente nada, exceto os seus romances amorosos. Neste capítulo 5º, vamos começar a ser confrontados com a famosa Crónica de Costumes. Sabemos que os Maias têm um título e um subtítulo, e que o subtítulo, Episódios da Vida Romântica, se refere a um retrato da sociedade portuguesa do século XIX, nomeadamente da segunda metade. E que para esse retrato, para nos dar esse retrato, Eça de Queiroz utiliza uma série de recursos, desde a ironia, o sarcasmo, a caricatura, etc. Por outro lado, a Crónica de Costumes assenta também na descrição de espaços sociais, nos chamados ambientes, quer sejam interiores, quer sejam exteriores, que são habitados por personagens tipos ou tipos sociais, que, como sabemos desde Gil Vicente, são figuras, são personagens que representam uma determinada classe social, por exemplo, uma determinada profissão, e que valem mais enquanto representantes dessa classe profissional, etc., do que propriamente enquanto personagens individuais. Por isso é que são chamadas personagens planas, isto é, não têm evolução psicológica interior. E vamos encontrar muitas personagens tipo, muitos tipos sociais nos Maias. Do outro lado, temos a crítica de costumes, que passa pela análise de uma série de comportamentos de vários personagens, dos seus costumes, dos seus modos de vida, dos seus hábitos, que possuem sempre algo negativo que merece a crítica e a reprovação do narrador. E no capítulo 5º, nós começamos a assistir a uma espécie de desfile de personagens tipo. Ora, o primeiro, digamos assim, que nos aparece é um senhor chamado Diogo, Dom Diogo, que representa a fidalguia do antigo regime, do regime absolutista. Depois aparece-nos uma outra figura, que é o Sequeira, que é um oficial do exército português. Mas não são apenas figuras nacionais, lusitanas, que nos são apresentadas e são descritas. Por exemplo, também encontramos um ministro da Finlândia, um sujeito chamado Steinbrocken, que é um gentleman, é um adorador de Inglaterra, um suposto grande entendedor de vinhos, uma autoridade no whisky, etc. e tal, mas que enquanto personagem nos é apresentada como um diplomata, já que é ministro, inócuo, que não emite opinião sobre os vários assuntos que são discutidos, certamente porque não a possui, produz comentários absolutamente vazios e tem sempre uma atitude diplomática de neutralidade e não ingerência política. Porquê? A razão é basicamente a mesma pela qual não emite opinião, porque não tem sustento, não tem profundidade para que lhe permita sustentar essas atitudes e essas opiniões. O Marquês de Sozelas é outro elemento, outro personagem que representa a fidalguia portuguesa. É uma figura devota e simultaneamente devassa, o que é uma enorme contradição. O Taveira é um empregado do Tribunal de Contas, mas que não faz nada. E, portanto, nesse contexto, representa a ociosidade da aristocracia nacional. Por outro lado, representa igualmente uma falta de empenhamento gritante e de competência dos funcionários públicos portugueses. Em determinado momento, o narrador diz-nos, pela boca desta personagem, do Taveira, que no Tribunal de Contas, onde ele trabalha, fazia-se de tudo para matar o tempo, até contas. O Cruz é um maestro e pianista, uma espécie de gênio socialmente inativo. É um músico idealista, de facto,
mas como veremos num dos episódios de Tal Crónica de Costumes, sucumbe perante a mediocridade cultural e o desinteresse cultural que caracterizam as altas classes da sociedade portuguesa. Jacob Cohen é um banqueiro de origem judia e que representa as altas finanças da época. Eusébiozinho já o conhecemos, é um fidalgote provinciano, um politiqueiro, vive de rendimentos, agora que enviuvou, teve um primeiro casamento, a esposa faleceu e ele vive dos rendimentos que colheu também daí. É um molingão e que, como sabemos, já de passagens anteriores, ele representa a educação retrógrada e conservadora portuguesa. E apresenta também os desejos que determinados estratos da sociedade portuguesa têm de ascender socialmente. Uma outra personagem tipo é Kraft. Kraft é de origem inglesa, é outro amigo de Carlos da Maia, um homem muito viajado, coleciona obras de arte, combateu no passado em determinadas guerras e representa, no fundo, uma imagem que as classes mais elevadas ingleses têm dos costumes portugueses, da sociedade portuguesa. E não é uma imagem positiva, pelo contrário, bem negativa. Não faz nada também. Limita-se, como o narrador disse, a viver. Raquel Cohen é a esposa de Jacob Cohen, é casada com ele, vai ser a mulher que domina a vida amorosa de João da Ega, e nesse sentido é obviamente uma mulher adúltera, extremamente provocadora e, digamos assim, muito pouco motivada para o casamento com o seu marido. Este romance adúltero vai ter um desenlace bastante cómico, digamos assim, com muita pancadaria e violência doméstica e não só. Depois temos outro casal que nos é apresentado, o Conde e a Condessa de Govarinho. Ora, o Conde de Govarinho é um político profissional. Ele acabará por ser ministro e par do reino, mas é um sujeito absolutamente incompetente, que casou com a Condessa de Govarinho, com a sua esposa, como é óbvio, por motivos políticos e económicos. Portanto, o casamento dele com a esposa simboliza a aliança do poder político com o poder económico. Logicamente, é um absoluto incompetente. A sua esposa é uma mulher burguesa, fútil, ociosa e vazia de preconceitos. Por isso é que inicia e mantém durante algum tempo um caso amoroso com Carlos da Maia. Ela despreza o marido pela sua mediocridade e também pela situação financeira débil do seu marido, Conde Govarinho, que é frequentemente coberta pelo seu pai da Condessa de Govarinho. E é também isso que faz com que ela procure encontrar fora do casamento aquilo que não consegue encontrar dentro dele. Passa aqui a redundância, como é evidente. Daí que veja em Carlos da Maia um homem distinto e completamente diferente do seu marido e se manifeste bastante desagradada quando Carlos da Maia põe termo a essa relação adúltera. Muitas outras personagens tipo vamos encontrando ao longo dos capítulos. Esta é uma primeira leva que ficou aqui sumariamente apresentada.